Hoje a gente está de novo reunida aqui para a gente agora ter uma conversa, até bom, muito entre nós, né, assim, sobre essa experiência de quilombamento, né, essa experiência quilombola que é completamente vinculada com o território, territorialidade. E eu acredito que mais tarde na oficina do mestre Aldo e de Tales, isso vai ser bem mais destrinchado nessa questão de como que o que é produzido, essa experiência sonora, sensorial, mágica, produzida pelas comunidades tradicionais de matriz africana e também pelos povos originários, tem uma dificuldade grande de se encaixar nessa categoria de música, né? Música é uma categoria que tem uma intencionalidade e uma conotação assim de significados muito ligada ao que é produzido pelo povo ocidental, né? Que tem uma lógica relacionada com mercadoria também, com entretenimento, com uma objetificação que é muito diferente do que é criado e produzido e compartilhado nos territórios, nas comunidades. Então, é um território também, né? A criação da música e como que os territórios tradicionais eles são esses espaços integrais e integrados de criações em várias camadas e articulações que, quando se expressam sonoramente, nunca é também só o som, né? É a dança, é a benção, está tudo muito junto. E daí a impossibilidade, inclusive, de reprodutibilidade, né? Que eu acho que é um elemento que está na música ocidental também, essa possibilidade de reprodução. O que é feito espiritualmente, sensualmente, eroticamente, inclusive, pelos povos tradicionais, não é reproduzível, né? Na medida em que essa criação de alma, de espírito e de coletivo. Então, acho que a ideia hoje é convidar a gente, você, sobretudo, povos territorializados, né? Porque eu sou uma desterritorializada, fico pegando carona nas comunidades, uma agregada. Conversar um pouco sobre essa experiência, assim, de como a história da comunidade, né, Dó? A gente podia contar um pouco a história do Matição, vocês podiam contar um pouco da história também da comunidade de vocês, nesse princípio de tudo, assim, ligado muito a um lugar que vincula vocês, né, um pertencimento, porque certamente é uma base material para toda uma dimensão espiritual e compartilhada que, sem esse território, ela não vai ser produzida, né? Mas ela não está restrita àquele lugar também, porque os territórios eles vão se expandindo, né? À medida em que os povos estão cada vez mais se apropriando da noção de que o que lhes pertence é tudo, né? Ainda mais na experiência brasileira, em que tudo foi construído pelos pretos, pelos indígenas. Então, queria convidar vocês a contarem um pouco essa história. Eu não sei, dentre vocês, quem é o mais velho, mas vou passar para o Lindomar, está aqui do meu lado. E depois ele passa a bola para as próximas comunidades, contar um pouco essa história. Tá, obrigado. Como todo aqui já me conhece, né? Meu nome é Lindomar, sou um militante, né, da comunidade quilombola Mato do Tição, mas não só dela, é dos meus irmãos todos quilombolas que estão, né, nesse território, né? Para cada uma das suas bandas. E falar sobre Mato do Tição, eu acho que é falar de nós mesmos, né, de todos nós, porque todas as comunidades são iguais, as dificuldades, a luta pela sobrevivência, a resistência, né, que a gente tem, todas, ela é única. Então, ontem mesmo deu para poder a gente trocar essa ideia na fala, né, na hora que eu vim falando com a irmã aqui, que nós, entre nós, temos que estarmos mais unidos. Nós que somos os esteios que estão aí na resistência, que os nossos mais já são mais, né? Já foram, outros que já estão mais velhos, às vezes não tem mais essa disponibilidade para estar vindo falar, né, daquilo que eles deixou e a gente tem que manter. Então deu para a gente trocar essa ideia ontem no ônibus, na hora de vir, e falar da irmandade nossa, de estarmos mais unidos, e um respeitando os direitos do outro, e lutando pelo mesmo objetivo, né? Que eu acho que comunidade é assim, é um povo lutar pelo objetivo de igualdade. A gente tem que ser igual.
nas nossas condutas que os nossos antes deixaram, né? E que nós temos que dar seguimento. Então, o Mato do Tição, eu vou falar assim, da parte que eu não sou um velho, né? Mas já estou entrando já na idade madura, né? De conhecimento também, que eu vivi, estou na terceira geração do Matição. Então, quer dizer, que conheci pessoas com 100 e tantos, 90, hoje de 60 e eu com 52. Então, eu tenho que agradecer muito a Deus de poder estar falando aqui de Mato do Tição, porque é um lugar que o povo, ainda até um certo tempo, era bem primitivo, um povo que era bem fechado mesmo, a comunidade deles, era só eles ali, então, às vezes não se abriam. Isso, de uma certa forma, era bom para eles, porque ali as memórias que eles passavam, que eu acho que é o tempo que tem que ser dado, né? Igual sempre eu falo na parte espiritual, que é uma coisa que eles toda a vida cuidaram. Essa parte espiritual, esses povos mais velhos, os índios negros, essa parte espiritual, eles sempre preservaram a terra com a sua espiritualidade. Então, o terreiro, a gente chama até hoje, né? Eu vejo pessoas da minha comunidade, que às vezes quando se fala de terreiro, se fala de terreiro que os santos têm que estar ali. Não, é o terreiro da casa em si, um terreiro de terra para reunir as pessoas, porque nessa roda de conversa ali naquele terreiro, saía coisas boas demais, gente, a gente aprendia demais. Então, eu conheci em vida, né, eu sou de uma guarda que já tem mais de 200 e tantos anos, 200, né, que é a guarda Nossa Senhora do Rosário, de Catopê, de Jaboticatubas. E eu conheci, estou vendo em vida, porque lá eles não esperam a morte levar. É em vida que eles passam uma faixa de capitão, é em vida. Então, eu já vi a terceira faixa de capitão ser entregue. Então, isso eu fico muito gratificante. E é uma forma, né, através da cantoria, nós se expressar a nossa dor, a nossa alegria, buscar força para que a gente consiga, né, manter o nosso território. Então, eu vou falar aqui, ontem no filme, o seu Badu, na hora que falou ali, me emociona muito, que é dos tios, de 14 filhos que meu avô tiveram, o Badu é o homem mais reto da família, de militância mesmo, ele não tem medo. Em 84, nós era para ser realocado da comunidade Mato do Tição, 83 para 84. Aí os outros irmãos moravam na capital, 3 irmãos foram embora para Belo Horizonte, inclusive o Badu estava em Belo Horizonte. Na época você tinha que mandar um telegrama, o que estava acontecendo, então um fazendeiro tal pediu uma bica d'água, eu lembro como fosse hoje, assim, essa bica d'água lá no fundo da biquinha, é um lugar que jorrava muita água, o fazendeiro pediu, para poder os gados passar, que era só para dar acesso a um outro terreno dele, né? Aí, compensa que não, arrancou a cerca. Tijaí, coitado, era muito medroso. Mas ele tomou meu pedaço, arrancou a cerca. Aí já desceu para a casa do outro, já abriu mais uma cerca. Aí o povo chegou, eu lembro que mandou um telegrama e falou assim, ó, Badu vai ter que vir cá, para chamar o juiz de paz, né, que era o seu expedito na época, o senhor Oliveira Escolati. Aí mandou chamar ele e falou, ó, Oliveira, isso tem que estar errado. Como é que nós vamos resolver isso aqui? O fazendeiro quer tirar e queria realocar Mato do Tição. Acabar com nós onde que a gente vive lá. Aí Tibadu começou uma demanda para esse território nosso. Aí falou assim, eu lembro, ele falou, não, mamãe falou. Quando eu nasci, ela falou que nasceu um homem dentro de casa. E eu não tenho medo nenhum. Foi o que ontem eu estava conversando com ele no ônibus, e a gente falando desses corajosos que enfrentavam os fazendeiros. Então, nós tínhamos o João Vital, que era um homem que, na linha que ele precisava da rundade mesmo, o homem era bom, o homem consertava. Ele fazia o trem bem feito, o feitiço bem feito. Então, esse João Vital, coitado, ele
vivia só para o meio dos matos fora. E era fabricante de caixão para esses fazendeiros que morriam, então ele já carregava a raiva de fazer caixão só para rico, entendeu? Então já tinha essa raiva já de carregar isso já. Então João Vital e Tibadu foi os da família que tem sangue no olho, tio João Vital e Tibadu. Tibadu foi, lutou, tocou demanda, aí ele, como ele tinha, graças a Deus, ele tinha uma afinidade com aqueles que precisavam na época de apoio, né? Ele tinha um senhor que era muito amigo dele, que falou, não, Badu, você não vai sair dali não. E eu, como eu sou, ele mexia até na lei na época, Tibadu contando, aí ele falou, não, eu vou fazer o seguinte, nós vamos conversar com fulano de tal, nós vamos entrar com um processo, e vocês não saem de lá não. Aí Tibadu voltou, ele tinha que vir, morava em Belo Horizonte, no bairro do Valdo de Barro. Voltou e falou, voltou numa matição, veio para Belo Horizonte, terminou o serviço desse homem que estava fazendo, voltou numa matição, e Tidante, o mais velho que estava lá, tinha muita espingarda, tinha tudo lá numa matição, mas tinha munição, tinha tudo, mas eles não tinham coragem de enfrentar o fazendeiro do jeito que o... Aí Tibadu falou, não, vocês não vão tirar no animal aqui não, eu estou indo, que a demanda já está indo, vocês não vão tirar no animal nenhum aqui não, vocês vão tirar ele quem vinha para o boi aqui dentro do terreno nosso. Então tinha um engenho de vovô, os tem de vovô que tinha lá no fundo, e ele voltou, e nisso foi tocando a demanda, tocando, graças a Deus o povo foi começando a ter mais força, Tibadu passou a mais vezes ir para a comunidade, porque ele precisava, por necessidade financeira, precisou de sair. Aí Tibadu voltou para a comunidade, ficando assíduo da comunidade mesmo. Falou, não, e que agora eu vou ver se vai passar por cima de mim. Então, nós resistimos, eles resistiram, nós estamos resistindo. Ainda, você sabe, cidade pequena, né? Quem manda é os coronéis, né? Mas nós temos fé, a gente consegue mover isso. O negócio é unir, e tem que estar unido, porque não foi fácil para uma ação, o povo meu está ali. Não foi fácil. E essa luta, porque você construiu, por exemplo, são 36 famílias para viver em 2 hectares e 40 libras, entendeu? É insuficiente, não tem como, mas só que se a gente está naquele espaço, deixar nós ali, quem sabe que a gente vai tendo aquela esperança de um dia, né, o território se aumentar, as coisas irem melhorando. Então, e nisso, quando foi em 86, eu vim para Belo Horizonte, morar em Belo Horizonte. E Tibadu, eu vim trabalhar, Tibadu falou, ó, não é bom ninguém ficar saindo de matição, não. Aí eu fiquei um tempo em Belo Horizonte, depois voltei para lá de novo. Aí eles conversando, mas a tia Divina e mamãe, que eles reuniam na casa de vovô, os que estavam lá todo santo dia. O Tidante ia na última casa, perguntava como é que passou a noite e voltava. Para dar notícia como foi, reunia na casa de vovô. E nisso foi ficando, foi passando tempo, a gente foi entendendo o que é direito de políticas públicas, mais ou menos, entre aspas, né? A gente foi entendendo aquilo, e hoje também já nasci com esse espírito de liderança. E eu, desde menino pequeno, eu fui criado numa adição assim, fazendo tudo para os mais velhos, eu tinha sempre um apego com os mais velhos, de ir na cidade, que eles não gostavam que a gente fosse na cidade. Tidante mesmo, quando eu fui a primeira vez que teve foi um negócio que eu tinha que resolver, de alguém que era uma pensão uma pensão rural que tinha, né? Uma pensão rural que tinha, eu fui no fora, aí ele falou, não vai não, que eles vão matar você. Então, quer dizer, de uma certa forma, ele viu alguma coisa que não quis contar para nós. Ele viu alguma coisa dentro que ele tinha medo de ir nos órgãos públicos. E até velho, quando eu entrei na militância quilombola, ele foi um dos que não... Ele ficava lá em casa quase 24 horas com a mamãe. Com a Manice. Lino chegou? Chamava eu só de Lino. Lino chegou? Você disse que saiu para tal lugar, ele não votou, porque eu vinha para a luta, para garantir também o território, dar continuidade. E... graças a Deus eu consegui engajar muito bem com os
Primeiro comecei nas ruas de Belo Horizonte, né, com alguns mestres que me deu assim, me deu força também, né? E nesses mestres, quando chega no ano de 94, mais ou menos, eu comecei a entender que a capoeira fazia parte do meu contexto, do candombe, de tudo, que eu via os toques na Praça Rio Branco de Belo Horizonte, os toques eram ali. Então eu comecei a falar, gente, e por que nós não tocamos nossos candombe também e não coisa? E as coisas foi fluindo, foi fluindo, foi fluindo. Eu consegui, numa gestão que teve na prefeitura, que foi um regime que deu de uma certa forma, judiou do povo em si, da comunidade, mas é para dar a eles a primeira alavancada de ser firme e não ter que bambear para ninguém. Aí eu tive um tio, o senhor Antônio Lucas, que é irmão de meu avô, era um inspetor, na época ele foi para a polícia, aí ele falou, vocês têm que ter coragem de assumir os santos de terreiro que vocês têm. A tia Divina nunca deixou esse santo dela no escuro, nunca. E o Antônio Lucas ia, tipo assim, quando a coisa piorava, eu gritava, ô Antônio Lucas, socorre nós. Hoje, assim, eu falo dele porque essa parte espiritual dele, da Umbanda dentro da comunidade, foi até 2023, com a partida da minha tia, né, que hoje a luz, tem luz, mas a luz, ela está ainda, né, vamos ver qual vai ser a forma que ela vai encandecer de novo, mas já está num caminho bem andado ainda para a gente ver isso aí. E minha tia divina manteve aquele altar, aquele terreiro de Umbanda, a nossa cura, porque igual eu leio aqui, a gente sempre Semana Santa, aí ele fala, não, vinha cá benzer numa sexta-feira, a paixão era aqui. Então, teve um contexto uma vez, por causa da igreja, né, com a capelinha, que no terreiro da minha casa, vocês viram lá, eu falei no filme, né, a capelinha. Então, naquela capela, a mesma capela de Nossa Senhora Santana, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Santana, é uma capela que Tia Divina entrava para dentro dela, e nós fazíamos o ritual da Umbanda lá dentro. E aí eu estou falando isso, é porque eu acho que é uma parte que tem que ser falada, porque se o catolicismo e a Umbanda, nós lá mesmo, andam juntos, nós não temos como sair dessa origem. Porque se nós fazemos para Nossa Senhora, nós estamos seguindo a linha do catolicismo, mas nós temos a nossa linha dos nossos pretos velhos e pretas velhas, que nos cuidam, igual, por exemplo, quando eu falo de São Sebastião, eu sou cantador de folia de São Sebastião, às vezes, de folia eu falo, pô, nós estamos cantando para ele, Te Divina toda a vida, fazia as oferendas dentro. Então, para que você vai deixar uma coisa manipular a sua cabeça, tirar a sua originalidade? Eu sou bem radical. Para mim não existe meio termo. Quem me conhece sabe como eu sou. Se eu falar pau é pau, pedra é pedra. Não existe isso não. E estou assim tentando, né, a juventude falar dessas meninas que estão aí que eu trouxe, os meninos novos da comunidade. Vocês viram a turma brincando lá no filme também, porque a gente se perdeu muito de, às vezes, deixarem coisas que não é de levar para dentro da comunidade. Muitas vezes a gente não se preparou ou deixa entrar de qualquer jeito. Não, vai entrar da forma que era antes. Então, esse território é nosso, nós vamos tomar conta dele dessa forma, essa água é nossa, nós vamos tomar conta dessa forma. Opa, que capão ali, morava fulano. Então, você já tem que ter, igual eu sempre escuto eles falando, Tia Tança não era aqui que ela morava, era lá no Espigão do Meio. Então, eu falei, uai, Espigão do Meio ali. E sempre quando nós íamos buscar lenha, ajudar, às vezes, lá também tinha uma bica d'água, que quando chovia, só na bica d'água você pegava água limpa, né? Aí nós ia lá e sempre aquele lugar, e eles falavam assim, ó, cuidado. Tinha uma travessia que nós tínhamos que fazer do córrego, e falava, cuidado. É porque eu falei, alguma coisa aconteceu. E eu sempre pergunto ao povo, por quê? Não, porque Tança ficava ali. Aí depois que trouxe, vovô trouxe ela para cá, para morar com ele. Aí
eu fui despertando em mim, e junto ao poder público, e eu falei, pô, a gente não tem espaço, eu gostaria tanto. Um dia tinha um rapaz, numa gestão que tinha, eu falei, eu gostaria tanto de ter um espaço público, aonde que foi que começou o Mato do Tição. Isso veio em mim, despertou isso em mim, ó, meu povo era ali. E as pedras foram rolando, elas foram criou lodo, e depois essa pedra veio desolando, e hoje nós conseguimos, graças a Deus, desapropriar, né, um fazendeiro, para poder dar a gente um espaço para fazer um espaço cultural, né, que possa alojar mais gente, receber mais gente, porque nós não tínhamos espaço público. Então, benfeitoria podia ser feita, por exemplo, no território do meu avô, onde que deixou a casa dos herdeiros, né? Então, a gente, não tem campo de futebol, não tem isso, não tem aquilo outro. Aí nós falamos, vamos com calma que a gente vai conseguir. Então, eu sempre escutava muita gente, quando eu entrei nessa luta, né, para o território, de tentar garantir os direitos, né, para o território, nunca que nós vamos ver uma comunidade sendo titulada. Aí eu falei, ué, por que não? Vamos tentar. E a luta não para. Então, nós formamos as associações, né, em Minas Gerais. A primeira arrancada que a gente deu, né, lá em Minas, foi Santa Maria do Itabira, Paracatu, São João da Ponte e Jaboticatuba. São as 4 comunidades que estavam, né, no primeiro momento, né, da criação da Fundação Cultural Palmares. Então foi a gente, e a gente teve uma escola muito boa, que é um cara que, assim, por telefone não me diz fosse de mandar um telegrama, de como você chamar a atenção do fazendeiro para adentrar na terra dele. Foi o Nego Bispo, saudoso Nego Bispo, que é cara, para nós de território, é um cara que tinha as mandingas de saber mexer na terra, aquele homem tinha. Ele conseguia sacudir a terra. Então ele falava com nós, primeiro uma turma vai fazer um manifesto, eles veem que está lá, e outra turma vai costurando por baixo, que você consegue. Então esse homem tinha uma sabedoria, que também é uma luz divina, né? Que Deus já preparou ele também para isso, para dar esse ensinamento para nós. Então eu aprendi muito com ele na militância. Aí a minha associação na época, não luta por associação não, porque esses povos não vão fazer nada. Aí graças a Deus conseguimos desapropriar. Aí depois a gente se organizou melhor, foi organizando cada dia mais. Eu deixei a faltar, logo quando o meu filho mais velho hoje tem 26 anos. Então, faltou muito carinho para mim com ele, porque eu estava numa luta que eu não podia abandonar o barco, entendeu? Aí eu deixei de faltar alimento dentro de casa, porque eu tinha que ir para a luta. Então, aí depois que ela nasceu, aí eu pedi assim, eu falei, gente, eu vou cuidar até um certo tempo da luta, eu vou tentar outras pessoas, mas eu vou cuidar um pouco da família, porque eu estou deixando a Deus dará. Mas ainda a luta não estava concluída da forma que eu precisava. Eu precisava de mais alguém. Aí eu continuamos, a luta e vamos quebrar o pau para tanto lado, vamos quebrar o pau daqui. Conseguimos articular as associações, 760 associações, nós conseguimos criar, dentro de menos de 2 anos nós conseguimos. Então, quer dizer, é muito grande as associações que a gente conseguiu. Agora, basta esse povo todo de associações quilombola, que a gente lutou para garantir, se unir, buscar junto, né? Não ter essa divergência, às vezes, né? Às vezes, ontem nós falamos de Moçambique, né, mesmo? Os capitães aí criam guardas daqui, guarda dali. Não, nós não temos que ficar criando guarda, não é manter as guardas existentes. O que veio da nossa herança, do nosso povo. A guarda de fulano de tal. Não. Menino novo que não sabe um respeito de um tambor desse, gente. Uma simbologia que passa. Uma mensagem que um capitão está passando para o outro. Então, quem tem ouvido, sabe. Então, ontem mesmo, na hora do cântico ali, não sei se alguém prestou atenção, mas na hora que eles pediu licença aos tambor, com Moçambique eu já estava antenado, escutando, opa, ele está querendo, porque eu fico atento.
ao padrinho do Moçambique, entendeu? Então eu fico atento a essas coisas, são pequeníssimas coisas, são cantos que são cantados, as pessoas, está cantando de qualquer jeito, não, só se você parar o seu ouvido, você vai saber o que ele está querendo com você. Então, eu assim, o tempo como é que é? Tá? E para mim, eu falar de entender, de respeitar, né, os capitões, de aprender com eles, porque cada um ensinou de uma forma para o outro que deixou, e você tem que ir. Então, é nós unirmos, é nós buscarmos energia sempre positiva para dentro dos nossos territórios. Se viu que a coisa, que a força negativa ali, não beira não, deixa a pessoa no canto de lá e vai cruzando lá umas espadas de algum, vai jogando uns funchos, uns temperos, um sal grosso, né? Vai liberando espaço para eles poderem, para não vir perturbar nós. Nós temos que queimar nossos ramos. Então, eu acho que o território, a gente, às vezes, é pequeníssimo ainda o que está acontecendo, mas se nós mantermos juntos, vamos conseguir sim virar essa página da história. Eu tenho essa fé e eu acredito nessa fé, porque algo está acontecendo. O desequilíbrio, a coisa, a engrenagem não vai virando. Então, nós pretos, o cara baixar a cabeça, o outro chamou de preto, foi para a escola, é bullying, não é bullying, não. Você é preto mesmo, senhor? Continua lá, você bateu na mesa, o professor te xingou, fala com o professor, eu bato mesmo, pronto, não estou nem aí. Meu jeito de viver dentro da minha comunidade é assim, é bater, é tocar. Então, eu nunca tive esse preconceito, né, de bater, de fazer o que tem vontade, entendeu? Então, às vezes a professora me chama, fala assim, fulano de tal gosta de bater um tambor, falei, então faz uma festa de tambor aí que vai tocar também aqui dentro. Aí conseguimos nas escolas levar os meninos, fazer coisa dentro de escola, mostrar para os meninos que é capaz de ver, né, como que funciona a comunidade, e isso para nós nos dá força, igual eu deixo para elas, sempre igual eu falo, as mulheres. Acho que a maioria das comunidades, as mulheres sempre foi a pioneira, né? Eu acho, porque todos os lugares que você vai nas comunidades tradicionais, as mulheres são mais corajosas. As mulheres têm empoderamento de fazer, as formas cautelosas de zelar, de falar, vamos fazer assim. Então, acho que comunidade, a gente tem que estar unido, nós temos que buscar, como diz, junto aos nossos parceiros, que eu falo, né, que são, às vezes a pessoa fala, o outro estudou mais um pouco, mas então, quer dizer, quem vai na frente bebe a água limpa. Mas porque se eu estudei, às vezes tem uma lei que eu não tive um entendimento, mas eu tive um parceiro que pode, olha, essa lei aqui, olha, ela te dá garante esse direito aqui. Buscar a pessoa certa. Porque hoje também está cheio de muitos que quer ir na comunidade, vai para deteriorar a comunidade. Não, busca parceiro certo, na hora certa, porque com nós na comunidade do Matizão, eu sempre me resguardei sobre isso. Está a Fernanda aqui, o Leandro, que me conhece de bastante tempo também, ela sabe como que eu sempre sou cauteloso de não deixar as coisas que vão ser negativadas dentro da comunidade entrar. Então, são cuidados que a gente tem que tomar. E as parcerias, ela tem que existir, os parceiros têm que estar. Mas parceiro que você consiga confiar, que o resultado vai ser, como se diz o outro, né? Único, entendeu? Que o coletivo único, entendeu? Que eu acho que é isso que tem que ser, porque o cara vem tirar. Aí esse encontro que nós estamos aqui, quem que, na minha cabeça, eu falava que eu ia conhecer vocês, de tanta belezura que eu estou vendo aqui, foi através de amigos, que falou, olha, a sintonia deles bate. Então, quer dizer, a gente junto, isso eu chamo-se a energia, né, da espiritualidade, né, as ondas, né, que elas vão, né, e manter nós. Isso vai ficar marcado em mim, esse encontro da nossa fala, do jeito de escutar aquele ali, que eu gostei também do jeito dele se falar muito, né, isso é de cara novo, mais novo que eu, entendeu? E você aprender, né, que é um aprendizado, né, cara, você escutar uma pessoa mais novo, porque ele aprendeu, foi daquele jeito. E lutar por território é ser firme,
é ter coragem, ter fé, porque se você tem fé, você move montanha. E sobre esse espaço que eu falei para vocês também, a gente tinha um espaço. Aí tinha uma amiga nossa que tinha ido há muito tempo, tinha feito um rascunhozinho que eu tinha, olha só como é que foi isso, para a gente construir um pedacinho de uma sede que a gente queria. Aí veio uma linha de transmissão que ia passar num raio de 5 quilômetros da comunidade. Aí, lá no plano, no PBAQ, né, no Plano Ambiental Quilombola, lá rege, né, que qualquer danos irreversíveis tem que ser, dado uma contrapartida para a comunidade. Então, nós ficamos atentos, né, porque teve pessoas que falaram assim, vocês acham que esse povo vai dar essa contrapartida? Mas aí, o que acontece? Nós acionamos os nossos parceiros. Olha, está acontecendo isso, isso, isso e isso. No instantinho já arrumou pessoas, um arruma uma equipe dali, outro arruma uma equipe dali, outro arruma uma equipe dali, no instantinho, a negociação, olha, você tem ideia, nós pensou, tinha um rascunho de um projetozinho, de um prédiozinho pequititito mesmo, acho que era 16 metros quadrados, nós íamos subir o segundo andar para dar 32 metros, né, que seria isso, mas tinha um rascunho. Aí, quando fez a consulta prévia à comunidade, deixou para um momento que nós não estivéssemos na comunidade, nós estávamos em festas do Rosário, e as consultas foram feitas finais de semana. Aí faltava, 50 mais uma oficina para ser concluída, para a gente estar fora do plano. Deus, Nossa Senhora do Rosário, é tão assim, forte. Nós fomos, mas a esposa do Lei, a Sabrina, ficou em casa. Eles foram para fazer uma conclusão de uma oficina que ia inteirar 50 mais uma. Pronto, aí completou 50 mais um, nós não tinha como recorrer. Aí ia dar mais trabalho. Aí o que nós fizemos? Sabrina ligou, nós estávamos na festa, não vou deixar, a oficina não vai acontecer, vocês voltam durante a semana, porque o povo vai estar aqui. Aí eu falei, beleza. Aí eu falei assim, nós chegamos, ela falou, olha, está isso e isso, já consultou parceiros, aí os parceiros já ficou atentos. Não pode, a gente foi indo. Aí nós começamos a negociação. Aí partiu a negociação do que nós queríamos, da contrapartida que a comunidade queria. Aí eles começaram com 5 mil reais. Eu lembro como foi isso hoje. Você vê uma empresa que vai ficar 30 anos de concessão de uma linha de energia, pagar 5 mil reais por tantos matos, tantas casas que eles derrubaram, tantas árvores que eles cerraram, que eles detonaram tudo para passar a linha, né? Que eles detonam tudo. Aí nós começamos a negociar. Aí eles foram, eu lembro, a gente reuniu, e a gente não tinha preguiça, se tivesse reunir 3 vezes, 5 vezes na semana, nós reuníamos. Aí nós tivemos, né, o braço direito também, a Fernanda aí junto, a gente já jogou ela na jogada para poder a gente fazer a ponte da negociação. Aí nós começamos. Aí um dia eu cheguei e falei assim, eu mexo com obra. Aí eles chegaram, 30 mil tá bom? Aí eu pensei, falei, não, isso aí 30 mil também não é coisa. Aí nós fomos indo, fomos negociando. Aí nós falamos, o negócio que a gente quer é o seguinte, é essa obra aqui pronta. Mas essa obra fica em tantos mil para poder ser feita. Nós queremos essa obra e debatemos em cima da obra. Daquilo que a gente queria. A gente fez, aí as meninas já conseguiu, por estar com o rascunho, conseguiu elaborar um projeto bem, do jeito que nós queríamos a sede. A gente elaborou um projeto bem grande e desse tamanho que a gente projetou, a gente começou a negociação com eles. Então, a gente conseguiu fazer o prédio, a edificação, graças a Deus, da forma que a gente está pensando de ser pronta, só está faltando agora a parte de pintura e alguns ajustes. Mas, graças a Deus, a negociação partiu através de parceiros e amigos da comunidade, que a gente viu que seria possível. Então, o que eu tenho que dizer para vocês é que a luta, ela não tem fim de forma alguma, entendeu? Não tem fim, ela só tem começo. Então, daí hoje já tem uma galera jovem que já está indo para o espaço, mesmo com ele não estar totalmente concluído, mas as coisas vão acontecer. E vocês estão convidados para dia 22 e 23 de novembro, agora, a Semana da Consciência Negra. A gente vai estar fazendo já o evento acontecer lá no espaço. Então, a gente chamou tudo que é da comunidade para levar para o espaço. Porque é uma luta
E pessoas da minha família que às vezes falaram assim, será que eu vou ver isso? Pronto. Então, graças a Deus, Tia Divina, que partiu, nos deixou, viu a conclusão do terreno, foi muito maravilhoso. Tia Badu, que falou assim, será que eu vou ver o prédio? Graças a Deus, se ele partir, ele vai ver o prédio, que o prédio está pronto, só falta finalizar. Então, isso é uma missão que Deus deu para nós e nós temos que assumir ela muito bem e mostrar que nós estamos aqui, não é à toa. Nós estamos aqui para sobreviver, ter direitos iguais, entendeu? Que eu acho que é isso. E o mais, obrigado aí pelo espaço, né? De estar aqui na casa. Eu fico muito agradecido de poder estar falando do meu povo. Obrigado mesmo. Quem da comunidade da família Bibiano gostaria de dar um pouco, contar um pouco? Todo mundo acorda, né? Não. Às vezes esse vídeo. Então vamos lá, né? É importante você falar, só comentar uma coisa. Bom dia. Acho que é importante a Virgininha, a Dindinha e a Laine falar, porque lá na questão da nossa comunidade, a gente brinca, fala que a gente vive dois momentos, né? Você tinha, como você disse, você tinha um momento anterior às mulheres assumirem a gestão, as coisas da comunidade, que às vezes o olhar político dos nossos ancestrais não era tão evidente e tão vislumbrante, que eu brinco, depois que nós tivemos as mulheres assumindo as coisas, assim. E as três, assim, têm uma responsabilidade grande dentro da comunidade, né? Tem a Dindi e a Vânia, que é tido como a nossa matriarca, a pessoa direta responsável por tudo lá, que xinga nós em todo sentido, e a maioria das coisas, as coisas têm que andar ao mandado dela. Tem a Elaine, né, que é a pessoa que cuida do nosso espaço espiritual. Normalmente, numa casinha de santo, como a gente brinca, você tem homens sendo zeladores. E lá na nossa comunidade é ela que é a zeladora. E a Figininha, que é a presidente atual da nossa associação e a pessoa direta que através da luta, conseguiu que a gente tivesse muita coisa criada no nosso espaço hoje, em termos físicos mesmo, em termos de sede, em termos de organização de pessoas, em termos de conduta do grupo, que até então era uma forma que se conduzia. É muito comum se ter a presença de bebida, dessas coisas, dentro de cultos de matriz africana, de uma forma geral, mas ela conseguiu que isso fizesse parte ainda do nosso contexto espiritual, mas que isso não mudasse a relação de respeito com o que é a nossa tradição, como acontecia anteriormente, assim. Ou seja, eu brinco e falo que ela não fez com que as pessoas parassem de tomar o rabisquinho delas, mas ela ensinou todo mundo a tomar o rabisquinho, mas respeitar o uniforme e a tradição que carrega, porque é capaz de você ter dois espaços. Se você não consegue ter um controle no rabisquinho ali impresso, já que nós somos criticados por tudo e por todos, deixa de tomar seu rabisquinho quando você chegar em casa, porque ali, se você não tem controle... E antes era muito isso, e ela dentro da sua fala tranquila, né? Macia, educada, conseguiu isso. Mas eu vou deixar que elas falem, e obrigado a presença de vocês ter vindo, e era muito importante isso, assim. Olha o calango, Bacate. Bom dia a todos. Para quem não me conhece, eu sou Efigênia, né, o nome que o vovô me deu, mas todos me chamam de Figeninha, Figeninha Bibiano, que agora é o meu nome, meu registro social. Então, vou começar falando um pouco, porque o que acontece? Do que eu vivi com o vovô era o nosso patriarca, que era, se
Hoje em dia, ele ia ser, se ele tivesse vivo, ele seria um sociólogo, ele praticamente ele foi o patrono, o mentor, tudo que se teve de cultura em Brumadinho passou pelas mãos do vovô, que era o senhor José Maria Bibiano, tanto de cultura religiosa, quanto cultura de matriz africana, quanto cultura esportiva, todo tipo de cultura passou pelas mãos do meu avô José Maria Bibiano, que é o pai da Vânia, minha tia. Quer falar sobre ele? Então, o que acontece? Ele veio, né, que a gente se intitula Veio lá da Roça, porque nós somos os remanescentes, mas como se diz no interior, fala assim, veio lá da roça. Mas é porque o vovô veio de uma comunidade quilombola, que hoje é a comunidade quilombola de Marinhos, né, de Sapé, ele saiu ali de Sapé. Minha avó era voíta, era também remanescente da comunidade quilombolas, lá de Varginha. Então, todas as 3 comunidades quilombolas que existem lá, todas é o nosso DNA. Nós viemos para o meio urbano. Mas, no entanto, a gente continuou com todas as tradições. Ele trouxe todo o legado cultural para a gente, trouxe todo o legado religioso, e nós fomos, ao longo dos anos, dando sequência, nós crescemos com aquela tradição. O que eu falo que a gente... Eu não digo que se perdeu no espaço, mas teve muita coisa, como a gente mesmo diz, né, que nós aprendemos várias coisas com eles, principalmente a trabalhar o lado espiritual, assim, bem igual a gente trabalha hoje, depois que eles se foram. A maioria das coisas, né, Tidu, eles passaram para nós depois de morto, porque o que acontece? Como eles estavam na cidade, e nós que já nascemos com eles na cidade, como diziam, porque nós somos o centro urbano, Brumadinho é o município, e eles vieram do distrito. Então, o meu avô passou por muita intolerância religiosa, o meu pai passou por muita intolerância religiosa, os familiares deles todos viveram essa fase. Então, eu acredito que eles não nos ensinaram, não por má fé, e sim como uma forma de proteção. Os escudos que eles tiveram para nos blindar de tudo que eles sofreram ao longo da vida foi não passar fisicamente todo o contexto, mas não por maldade, como um escudo de proteção. E é algo que eles descobriram, que nós, hoje em dia, eu acredito que eles, do lado de lá, entendem que somos fortes. Então, eles passam para nós em sonhos, eles passam para nós em orações que nos são dadas, eles passam para nós em fases, às vezes você ouve algo e pensa, estou ficando doido, mas não está. Aí você olha para o tempo e fala, eita, isso é para mim, obrigado. E as coisas vão desenrolando. Agora, falando um pouco do que a gente viveu com o vovô, porque o que acontece? Ele era um patrono da cultura. Ele veio para a cidade de Brumadinho e ele já vivia várias tradições lá na roça. Na roça, lá tinha grupo de Moçambique, eles viviam totalmente aquele regime assim, de partilha, não era isso, né? De partilha, de divisão, de compartilhamento, e ele era um líder. Em Brumadinho, ele era um líder. Tudo o que acontecia, tanto politicamente, religiosamente, ele era um senhor que, na casa do meu avô, teve um período que ele tinha 8 filhos vivos e tinha 12 agregados, e todo mundo da cidade que vinha, e ele era uma pessoa que fazia assim, para trabalhar a igualdade, todos os filhos deles dormiam no chão, todos os agregados tinham cama e os filhos não. Todos os agregados eram os primeiros a fazerem as refeições, e os filhos legítimos comiam o que sobrava. Era para partilhar a igualdade, que apesar de não ter nascido do ventre da voíta, nem ter nascido do vovô, eles eram todos filhos. Era tudo igual, tudo se igualava. Filho é filho, independente de que família venha, independente de que sangue tenha, independente de quem saiu. E todos que entravam para a casa dele, para dentro, eram bem-vindos, porque na casa do meu avô nunca teve chave. Tinha uma tramela que fechava de vez em quando a porta, mas ele tinha o hábito de ter uma pedra. Às vezes, você acordava na casa da voíta, estava cheio de imigrantes. Eu falava imigrantes, que eu sempre conversei demais. Mas eram pessoas que a gente nem conhecia. E ele sempre falava, ladrão não bate na porta, ladrão entra quebrando. Se passou da porta para dentro, é pessoa de bem. A pessoa de bem entra, é bem acolhido.
Se ela continuar de bem, ela volta. Se ela não for de bem, eu converso com ela, é da porta para fora. E assim ele fazia. Ele era um conselheiro que, às vezes, tinha situações que os pais precisavam resolver assuntos internos com os filhos, menino rebelde, e como ele era um líder cultural, ele mexia com carnaval, ele mexia com congado, ele mexia com folia de reis, ele mexia com pastorinhas, e como Brumadinho não tinha nada na cidade, então ele tocava violão, então ele fazia baile. Porque o que acontece? A nossa família sempre foi matriarcal, as mulheres mandando. Então a Voita era uma mulher empoderada que ela punha rédea, apesar do vovô ser um líder, ele obedecia a ela, porque ele já entendia e respeitava as mulheres. Então, ela falava, minhas filhas não saem. O que o vovô fazia? Fazia baile na casa dele. Porque elas gostavam de dançar. Então, final de semana sim, final de semana não, tinha um baile na casa de Zé Maria. E era o único movimento, quase que em Brumadinho. Mas só que o que ele fazia? Se você respeitou seu pai, você entra no meu baile. Se você é um bom filho, você entra. Se você agir errado, os pais iam falar, meu filho não comportou. Ele já falava, você não esteve bem, isso, aquilo, seu pai reclamou. Então, você está com balão de 2 bailes, não vem. Então, ele trabalhava o social sem saber o que estava fazendo. Aí era tipo assim, às vezes os filhos não estavam legal, falava, seu Zé Maria, fulano está assim. O que ele fazia? Esse ano você não entra na quadrilha, porque seu pai reclamou, seu comportamento não mudou. E falava, seu Zé Maria, eu vou ficar legal isso aqui, então eu vou conversar com seu pai. Se você melhorar, você pode participar. Então, a pessoa buscava ser o melhor para poder partilhar de todas as atividades que ele tinha. Teve uma época que Brumadinho estava sem poder nenhum, sem nenhuma autoridade, porque um estava doente, o outro daquele jeito, tudo aconteceu. Então, o que acontece? Por uma semana, ele foi nomeado delegado interino do município. E olha que ele era alfabetizado, o vovô falava em latim, ele tinha aquelas caligrafias de pena, sabe? E, às vezes, ele fazia acho que é banto, conversava em banto, conversava em latim, ele falava umas línguas mais legais lá, e ele aprendeu isso sozinho. Foi tudo aprendido pela espiritualidade. Mas o vovô não tinha um diploma e ele foi delegado interino da cidade. Por uma semana, ele representou o município internamente. Isso, assim, foi um decreto do magistrado que veio para ele. Aí, o que acontecia? Ao longo da vida, ele foi trabalhando esses movimentos e porque se olhar os meninos todos aí, depois da minha tia que está aqui, a mais velha sou eu. Eu não pareço, não, mas eu não sou nova. Né? Então, eu vivi muito, e eu era tipo assim, eu era aquela que ficava no pé do vovô 24 horas. Ele me chamava de riquinho do vovô, que se ele não deixasse, eu chorava. Eu chorava. Aí ele deixava. Então, todas as reuniões que ele fazia na casa dele, eu me fazia presente. Deus, os 6, 7 anos, até ele vir falecer, eu me fazia presente. Antes disso, 3, 4, 5. Então, eu sabia de tudo, porque eu era a porta-voz da minha avó. Então, eu participava porque ele deixava só eu. Aí, depois eu ia e passava tudo para ela, entendeu? Então, eu era fofoqueira, né? Passava tudo, porque ele me deixava participar. Então, ele fazia muitas reuniões políticas na casa dele. Ou seja, ele não era um homem rico, nem graduado, porque ele falava assim. Às vezes, eu costumo até usar esse termo. Ele ficava, nossa amizade não foi feita na porta de boteco, nem na porta da cadeia. Se for para me comprar, ponha-se para fora. Eu lembro disso uma vez, ele falando isso na casa dele com o Nilton Cardoso e com o falecido Ulisses Guimarães. Estava uma reunião na sala da casa dele, e ele lá conversando com os dois, e eles estavam oferecendo ele um montão de coisa, e até cargo em Brasília. E eu lá. Esse dia a minha avó quase matou ele, depois que eu fiz fofoca. Né? Porque ele falou, abriu a porta e falou, nossa amizade não foi feita em porta de cadeia. Não me compre, se for para me comprar, põe isso daqui para fora. E isso ele foi passando para a gente, ele foi construindo um legado de fé, foi construindo um legado de cultura, foi construindo várias coisas. E um desses legados que ele passou para a gente, no leito de morte, conversou com meu pai, pediu que a gente não deixasse cair, era a guarda de Moçambique, né, de Nossa Senhora do Rosário, e também, principalmente, uma adoração ao Menino Jesus, que, se tivesse vivo, já reza na casa da minha avó todo 24 de dezembro, há mais de 100 anos, porque isso ele aprendeu com os familiares dele, desde que ele tinha uns 3, 4 anos de idade, lá no Quilombo do Sapé. E
como que a Guarda Nossa se iniciou? Porque ele foi convidado pelas autoridades de Brumadinho a vir, porque ele, vovô, era músico, né? E ele fazia trabalho social por onde ele passava, ele alfabetizava musicalmente todo mundo, quase uma Brumadinho musicalmente alfabetizada pelo vovô. Ele era agricultor, saía cedo, ia para a roça, tirava aquele determinado tempo, voltava para casa, chegava em casa, tomava o banho e a casa dele começava a encher. Aí ele usava o espacinho, porque a gente fala terreiro, tem gente que eles pensam que temos um terreiro, mas a casa da minha avó chama terreiro. Todo mundo fala, vamos lá no terreiro, vamos lá no terreiro, vamos lá no terreiro. E hoje ainda tem mais casas, mas antes as casas eram menores, então ficava lá. Hoje tem muro, mas antigamente era cerca, então ficava lá. Aí, quando chegava, ficava ele com uma varinha, uma anteninha de fusquinha, né? Ele mesmo armava umas coisas e ficava lá, dando as aulinhas de música para todo mundo. Aí falava, estuda isso, estuda aquilo outro. Não estudou, era a varinha do fusquinha na cabeça. Ele tinha disso, dava as varinhadas. Aí passava esse determinado tempo, e nesse intervalo, aí a única casa do bairro que tinha televisão era dele. Aí tinha os momentos, e a gente respeitava o Zé e Verde. Um determinado período, era TV das mulheres. Então, enquanto ele estava lá fora, só tinha mulher dentro de casa assistindo. Noite e madrugada, era televisão de homem. O horário de jogo era televisão de homem. E às vezes, as mães iam para lá para casa do vovô assistir, o que ele fazia? Pegava o violão e vinha para o terreiro e ficava na rua fazendo ciranda para a gente, as crianças lá. E a gente ficava lá, e eu lá no pé dele, segurando, ninguém podia nem chegar perto. Ficava lá, fazendo ciranda. E isso ia acontecendo, fazendo para lá e para cá. Aí, quando ele veio para Brumadinho, num determinado tempo, teve um padre que sabia desse envolvimento dele, desse todo o contexto histórico, cultural, religioso, e pediu a ele que participasse de uma missa que ele iria fazer na cidade. Né? Tudo bem. Aí o vovô foi, pegou alguns filhos, alguns familiares, porque sabiam, ele já tinha vivido essa tradição lá na roça. O que o padre fez? Chamou eles lá, do nada. Quando ele chegou, o padre mesmo já tinha levantado a bandeira. Só que o vovô sabia que não era assim. Né? Aí depois o padre fez uma missa, pediu para cantar. Beleza, e ele conta que ficou olhando. E depois desse tempo ainda falou, agradeceu, obrigado, José Maria, por ter participado da festa Nossa Senhora do Rosário. E isso aconteceu no dia 7 de agosto de 1973. Aí o vovô chegou em casa, né, um pouco chateado com toda a situação. Isso eu sei, porque ele narrava para mim assim, todo dia. Ele chegou em casa chateado com toda essa situação, e ele foi, naquela época, ele tinha um termo de fazer mesa. Hoje se fala reunião, né? Mas no passado se dizia mesa. Aí, segundo ele, colocou umas cadeiras, em círculo no terreiro, fazer uma mesa, e pediu ao meu pai que fossem determinadas pessoas do bairro, que ele considerava amigos, que ele precisava fazer uma mesa sobre um determinado assunto. E como ele era muito respeitado, e essas pessoas eram o presidente de conferência, que eram todo parceiro dele, aí foram. Ele chamou X, Y, Z, várias pessoas, conversou com eles, né, já tinha combinado com meu pai, e perguntou se eles aceitavam ser parceiro dele nessa nova missão, que seria fundar a Irmandade de Nossa Senhora do Rosário, e, a partir dessa Irmandade, eles criariam um grupo de Moçambique para que aquela situação não se repetisse mais e não acontecesse uma festa de Nossa Senhora naquele formato, onde a bandeira tinha sido levantada sozinha, eles não saberiam nem se ia riar ou quem que ia riar, e não tivesse uma festa daquele jeito, se eles aceitavam ser parceiro dele. Aí ele foi e formou o trono, formou tudo certinho, foi fundando, e nesse momento, nessa época, a minha mãe estava grávida, ele perguntou ao meu pai se ela podia ser rainha, e foi de Pelé na época, que foi o rei. Então, quando ela foi a primeira rainha, eu estava na barriga dela. Vamos descobrir minha idade. Eu estava na barriga dela, entendeu? Aí, a partir desse determinado momento, nunca mais deixou acabar.
aí fundou-se a sociedade, a Irmandade Nossa Senhora do Rosário, Baixo Santo Efigênio e Brumadinho. E ele era uma pessoa muito sábia, porque nós temos o registro no livro de atos dessa primeira mesa que ele fez. Nós temos, ele criou um estatuto, criou norma, criou regras, criou parágrafos. Ele fez umas coisas assim. Hoje a gente alterou para ficar de acordo com as normas, né? Porque tudo muda com as leis, mas eu ainda guardo esse registro. Ele fez o estatuto de umas 6 páginas no livro de atos, com todos os artigos, todos os parágrafos, todos os termos, todas as considerações, inclusive, às vezes, quando eles falam que eu sou chata, no quesito bebida, é porque eu já vi isso mencionado no estatuto lá que o vovô criou, no determinado parágrafo, onde ele diz que quando o fardamento é algo de respeito, algo de honra, é como se fosse para você um amuleto de proteção. Então, é uma veste que tem que ser honrada e respeitada. E caso você queira beber, você coloque algo na bolsa, tira aquela roupa, vai fazer o uso da sua bebida e não volta mais. Salvo no final da festa, né, quando termina tudo, quando é liberada a saracura. Aí eu sou tipo assim, eu libero saracura dependendo do andar do dia, dependendo do andar da carruagem, dependendo do meu humor. Aí eu libero. Né? Aí a gente libera, porque eu via que ele já sofreu muita coisa, e um dos maiores fatores dele ter passado por intolerância religiosa, que a gente passa até hoje, que isso está mudando com o tempo, mas eu vejo grupos de Moçambique que ainda não conseguem uma celebração de missa, apesar de que, para alguns que estão lá, são importantes, porque tem pessoas que cultuam a matriz africana, mas tem outros que a gente vive assim, no grupo, quase, não sei se é a realidade de muitos, mas a nossa religião, ou são católicos ao extremo, ou são de algum culto religioso, mas ainda tem medo de se expressar. Então, eles se libertam e se liberam trabalhando o catolicismo, mas em pensamento estão lá, Xangô, Oxalá, Iemanjá, e estão lá. Entendeu? São poucos aqueles que mostram suas guias, mas eu acredito que está mudando com o tempo e se libertando por causa de várias leis que hoje nos protegem. Mas eles são mais antigos, então eles ainda sofrem com isso. Aí eu vi essas coisas assim, então, uma missa, a gente acha importante, porque nós estamos num grupo para a gente resistir e se manter, a gente tem que respeitar. A gente tem que respeitar os nossos patriarcas, nossa matriarca, a gente tem que respeitar os nossos esteio. E os nossos esteios, se os nossos grupos existem, é porque eles preservaram tudo isso e porque eles cresceram assim. Para eles é importante uma missa, então a gente tem que ter a missa. Para eles é importante a reza do terço, então a gente tem que ter um terço. Para eles é importante, então a gente tem que respeitar, porque os grupos só existem, primeiro ponto, pelo respeito. Segundo, porque você já cresce ensinando os seus filhos, porque ainda que você tenha pessoas que não são do mesmo DNA, mas é a família que pega o rojão, porque você lidar com carregar uma festa não é fácil, então você tem que ter a família ali. Todos os dias, manter viva a tradição, você tem que ter a família ali. E como que você consegue ter a família? Respeitando. Chegando os pequenos, aí você já começa a fazer os pequenos, já está desde bebê, já põe tomar sol, já põe tomar chuva, já põe enfrentar a fila de almoço, você já coloca aprender a tocar um tambor, você já coloca aprender a conservar uma caixa, fazer uma caixa, eles já ensinam a dançar, igual eu já tenho 2 netinhos lá, que já são capitão de caixa, capitão regente, já estão puxando guarda, e os meninos já estão com 4 anos, então eu sento e penso, obrigado, Deus. Eu já tenho quem vai segurar o meu legado. Eu posso ir, porque eu vou ser igual o vovô, igual o pai, eu já vou descansar, e eu sei que por mais 40 anos meu congado está lá. Mas o porquê disso? Porque a gente já está crescendo com todo mundo na tradição, a gente já está ensinando a fé, ensinando o respeito. E hoje nós ainda temos a liberdade de ensinar os 2 lados. Hoje nós sabemos que nós podemos falar. Tem aqui, mas tem ali. Você lida com os vivos, mas você tem que aprender que
por detrás de todo o congado, de toda a irmandade, os portais estão abertos. Então, você canta para descer e você canta para subir. Hoje em dia, né, a gente já consegue entender que você está trabalhando com os vivos, mas nós só estamos em pé porque a nossa sombra estão lá os mortos nos guiando, né, porque sem ele a gente não vai. E o vovô e o painho, eles não tiveram esse tempo para nos passar, porque por causa da fase, da época que eles viveram. Entendeu? Então, eu acho que o meu pai nunca iria chegar e falar, ó, esse canto é para isso, para aquilo. Mas agora a gente entende, porque às vezes eu lembro de estarmos em dificuldades no congado, né, porque nós mulheres, ele era assim, no quesito Moçambique, quando ele fundou, ele era um pouco tradicionalista. As mulheres entraram por causa da minha tia Vânia, que bateu o pé e falou, papai, nós vamos cantar assim porque está muito pequeno, está muito feio, os homens cantam feio e tem que ter mulher no meio para ficar bonito. Aí ele obedeceu. Mas, na verdade, nós mulheres, na época dela, eu já cheguei numa fase que eu fui entrando, que quem me passou a presidência na época foi meu pai era Armando Benedito, né? Foi no ano que ele veio a falecer, e ele era tipo assim, ele conhecia o segredo de Maria, então ele sabia o dia e a hora que ia morrer, igual o vovô, eles sabiam. Então, ele já passou para mim, já falou algumas coisas, e ainda falou, o resto você aprende com o tempo, Nica. Ele só esqueceu de falar comigo que eu ia aprender na dor, porque até você aceita, num círculo do Rosário, onde tinha 7 grupos de Moçambique, todos homens, eu cheguei, entre aspas, no susto, eu já cheguei a chorar em reuniões, pedi Deus palavra, depois levantei o dedo, falei coisas que eu nem sei. 5 anos depois, vieram me dando razão. Mas eu não lembro o que eu falei, mas eu falei. Eu falei porque eu pensei, ou eu falo, ou eu abro um buraco no chão e enfio aqui para me chorar escondido, por coisas que fizeram comigo. Mas eu pedi a palavra depois e falei e me deram razão. Entendeu? 5 anos depois vieram falar, Figenia, nós estamos fazendo igual você falou. E eu pensando, o que eu falei? Eu mesmo não sabia de nada, mas eu falei, entendeu? Aí, então, isso que aconteceu. E as mulheres foram chegando. E na família da minha mãe também, não sei por que os homens vão tudo embora primeiro e nós vamos ficando. Então, hoje, o nosso grupo está assim, reinado, liderado, comandado por mulheres. E assim nós vamos dando sequência. E eu fui a que mais coloquei filhos no congado. Então, eu coloquei 2 homens lá. E agora estão começando, que é o Thales, meu filho, e aquele ali é o Miguel, meus capitão de caixa. Oi? Calma, homens. E coloquei a Carol também. Mas a Carol não é tão assim quanto os meninos. A Carol é aquela mais, que é mais figininha, aí, mas ela fica mais só mandando, mas os meninos aí. O nosso escudo aí, o nosso escudo de força espiritual. Eu foco mais no Thales, no Miguel, né? Aí o meu irmão Du, que agora cresceu também, jamais envelheceu, aí virou mentores dos meninos, né? Inventou o mentor espiritual dos meninos, porque muita coisa ele aprendeu, mas que forma que ele aprendeu? Buscando com os antigos, buscando saber dos antigos. O que o vovô e o pai não passou para a gente, o Du, como ele tinha, os antigos tinham muito apreço por ele, porque eles viram a situação que nós nos encontramos, porque nós éramos, na época, eu jovem, os meninos adolescentes, os meus criança, quase bebê, Elaine jovem também, a Vânia, minha tia, entre aspas, mas com 2 bebês, e a gente tinha vários legados para seguir. Então, eu lembro que uma época na casa da minha mãe era viva ainda, a tia Lourdes era viva, tia Vilma era viva, e a tia Lourdes era líder espiritual da Cristã do Brasil. Mas ela era nossa mentora espiritual, porque, segundo ela, dizia que tudo o que ela aprendeu e tudo o que ela fazia na Cristã do Brasil veio do catolicismo. Então, ela falou que antes dela encontrar Jesus, ela tinha Maria. E, ela, apesar de ele não existir, mas ela aprendeu tudo com o Evangelho de Maria, porque quando ela era católica, ela era uma católica que fazia todas as coisas junto com o vovô. Então, apesar dela ser evangélica, ela era a nossa mentora espiritual. Ela, segundo ela ficava em comunhão,
nas palavras delas, mas ensinava a gente a botar o pé no chão e firmar. Ela falava, eu fico em comunhão, vocês firmam a guia. Eu pego a Bíblia, vocês acendem a vela. E ela entendia dessas coisas e trabalhava tudo assim, em comum. Então, muita coisa que até mesmo eu aprendi com o Du me passando. Aprendi até hoje em dia, tem muita coisa que eu aprendo com o Miguel passando para mim, porque o que acontece? Eu falo que o Du ainda teve a sorte, né, dos antigos, que a maioria deles se foram no Covid, passou muita coisa para ele. Eu lembro que ele estava jovem na época, os intervalos que ele tinha entre faculdade e vida, ao invés de ir para a casa da minha mãe, ele ia lá para o Quilombo do Sapé, ia para o Quilombo do Rodrigues, ia para o Quilombo do Marinhos. Aí eles iam ensinando para ele a parte espiritual, mas na forma prática. Iam ensinando para ele sobre as guias, ensinando para ele sobre a unção das caixas, ensinando para ele sobre os ramos, ensinando para ele sobre as orações, ensinando para ele os pontos, porque a gente denomina-se ponto, mas para quem está de fora, chama de cântico, mas a gente chama ponto, porque aquilo é algo que a gente está cantando, mas para a gente é uma oração, ou para a gente é um fechamento, ou para a gente é uma abertura de portal, ou para a gente é uma quebra-demanda, ou para a gente, dependendo dos cânticos, é só uma bizarria, é um momento festivo, né? Porque tem canto que a gente canta que é só para descontrair, para alegrar, tem cantos que a gente canta que é para chamar, tem cantos que a gente canta que é para mandar embora, porque a partir do momento que a gente está nos toques dos tambores, a gente está abrindo portais, né? A gente tem portais abertos em vários lugares, porque Congadeiro é gari de almas. Onde a gente passa, a gente arrasta. E se a gente arrastou, a gente tem que destinar para algum lugar. A gente não pode deixar, porque o planeta Terra está passando por essa transformação, então a gente tem que arrastar, mas qual que é a nossa missão? Destinar. Então a gente tem que pegar esses pontos para destinar. E muitas das vezes, quando a gente não percebe, a gente tem que ter aquele que eu digo que um capitão de congado, ele tem que ter o olho na boca, a boca no olho, o olho no ouvido, o ouvido na boca. Eles trabalham numa junção do que está acontecendo no tempo, no espaço, no local. Você canta de acordo com a situação, com o momento, de acordo com o que você vê, a maioria das vezes de acordo com o seu sentimento. Às vezes tem situações que você olha para o lado, tem alguém meio assim, adoecido. Aí você pensa, meu Deus, ou eu puxo, ou eu mando embora, ou o que eu faço? Aí você canta um ponto, às vezes tem alguém que vem em você e pensa, ali está minha força, eu vou lá. Aí vem, te fala algo, aí você só fala, está em paz, meu filho. Deus te fala. Mal sabendo que você está puxando tudo, aí você está torto, você não pode voltar para casa torto, né? Aí você vai e canta um ponto para te libertar, para te guiar, e a gente vive assim. Então, muitas dessas coisas, o vovô e o pai não chegou a nos passar. O Du aprendeu, alguma coisa ele passou para mim, alguma coisa a mulher não pode saber, porque a mulher fala demais, que faz parte dos fundamentos do congado, né? Isso aí eu sei, porque tem até isso, é tudo, porque o Moçambique é segundo todos os ritos, é algo totalmente masculinizado, e o Congo é das mulheres. Por quê? Congo, a mulher está cheia de fita, vai lá. Então, é uma história muito longa, que eu nem vou entrar em detalhes, senão a gente ficava o dia todo falando. Mas a gente vai ter oportunidade de falar sobre tudo isso, que é tudo rico e detalhado os contextos. Mas, e assim, a gente vai vivendo. Então, muita coisa a gente aprende na prática, muita coisa a gente aprendeu com os antigos, muita coisa eu via o vovô fazer. E até então, quando eu era mais nova, eu ficava pensando, nó, que música feia que está cantando, você lembra? A gente ainda comentava, nó, que coisa esquisita. Hoje em dia, vendo com os olhos espirituais, eu entendo. Ele estava quebrando uma demanda. Ou, às vezes, ele estava só pedindo luz, pedindo força, pedindo proteção. Tinha uns cantos que ele cantava em banto, que eu achava que era coisa estranha. Hoje em dia, eu pensava, nó, meu avô era foda, ele falava em banto. Entendeu? Hoje, a gente vê isso. Aí, nas tradições natalinas nossas, tem umas introduções lá, que é em latim. Quando eu era mais nova, eu achava engraçado. Hoje, eu fico assim, no mundo de hoje, eu estou cantando em latim. É muito louco, entendeu? Então, tem várias situações que eu olho para o meu passado e falo, eu orgulho de ser quem eu sou, orgulho da família que eu vim, eu orgulho, assim, na certidão eu não tenho, Bibiano, mas eu carrego para Deus e o mundo. Eu sou do Quilombo dos Bibiano, eu sou da família Bibiano, e agora a gente está correndo atrás aí da nossa certificação,
que está quase saindo, né? A gente tem umas amigas. Cadê a Lelê? Ó, eu olho para de cá. Tem a nossa amiga Lelê, que está nos ajudando, a nossa parte histórica. E quem sabe, quando a gente voltar da última vez, a gente já vai falar. Sou dos quilombos dos Ibianos. Aí eu tenho o nosso amigo Leandro aqui, que já deu muitas oficinas para a gente, né? Esse aí também sabe da nossa luta, é nosso parceiro. Um monte de tambor, a gente ensinou a gente a fazer. Tem um monte de gente aqui que, ao longo dessa trajetória, foi nos apoiando. Aí vai Thales correndo para um lado, Dudu correndo para o outro. E a gente também, graças a Deus, a gente entendeu porque meu pai e meu avô vieram de uma época assim, que necessitava, eles falavam colher donativos, necessitava de donativos para fazer um almoço, necessitava de donativos para conseguir um fardamento, necessitava de donativo para comprar um foguete, necessitava para uma festa. Mas só que a gente foi crescendo e eu fui ensinando para os meninos, falava assim, gente, nós vamos tentar conseguir numa fase que, se nós for pedir alguma ajuda para o poder público, vai ser o que a gente não consegue bancar. Vai ser estrutura, vai ser banheiro químico, vai ser som, vai ser tenda, vai ser essa coisa assim, porque eu acho que é um direito nosso e nós temos que correr atrás dos nossos direitos, porque o Ministério da Cultura está aí para isso, eles colocam dinheiro nas prefeituras para isso, então a gente tem que fazer uso. Mas nós não vamos jamais precisar de pedir arroz, pedir feijão, pedir macarrão, porque às vezes vovô e painho tinha que fazer isso. Eu lembro muito das vezes eu fazia as coisas, textos, aí eu ia para eles, né? Porque eu falava, não, eles falavam, eu falava, vamos lá, porque está necessitado. A gente corria atrás, eles ficavam enrolando, às vezes liberava essas coisas no sábado à noite, para uma festa que acontecia domingo, e chegava frango congelado. Então, eu falei que, graças a Deus, agora a gente está numa fase que a gente consegue caminhar com as próprias pernas e consegue entender o que é direito nosso e o que não é. E se falar isso é nosso direito por causa disso, daquilo, outro, a gente já conhece das leis, está correndo atrás, a gente já tem uns amigos por detrás, falar, não, isso é assim, assado, isso, porque vem isso. A gente já aprendeu a pesquisar no Diário Oficial, entendeu? A gente sabe o que vem, o que não vem. Eles estão aprendendo a ser chato igual eu, graças a Deus. Agora eu tenho um monte de chato. E aí eu ainda tive um filho, o Thales, que superou eu em todos os limites. Se eu sou chato, ele é pior, graças a Deus, né? Eu tive alguém que me superou. Meu pai foi fiel. E assim nós vamos vivendo. Aí fica minha irmã Elaine lá, zeladora, com essa carinha assim, vai botingar. E nós vamos caminhando, e graças a Deus, aí nós já estamos lá na fase final do nosso Centro Afro de Memória, José Maria Bibiano. Está na fase final, você participou de tudo, né? Desde a planta, a gente conseguiu. Eu acredito que ano que vem o nosso festejo já vai ser lá. Porque o que acontece? A gente sonhava com uma sede. Só que o vovô não ensinou a gente a sonhar com uma sede. Ele não ensinou a gente a sonhar com uma coisa para o nosso próprio umbigo. Ele sempre falava, a sede do Rosário vai ser um centro de memórias. Aí, para ficar bonito, a gente colocou o afro. Né? Aí fica mais bonito, está na moda, assim, o Centro Afro de Memórias, né? José Maria Bibiano, ficou mais chique. Porque o que acontece? Vai ser um espaço que poderá ser usado, não só por católicos, ubandistas, não só por militantes, não só por crentes, mas por toda a comunidade, se fizer necessário. Se tiver uma empresa que tem que fazer uma reunião em prol do bairro, gente, nosso Centro Afro está lá, vai ter sala, pode ser usado. Se tiver os nossos amigos lá, os menos favorecidos, os marginalizados, toda a comunidade LGBTQIA+, todo mundo, nós temos aquele espaço lá. Aquilo é um Centro Afro, Centro Afro de Cultura José Maria Bibiano. Ele não é só uma sede do Rosário. Ele vai ser um espaço aberto, igual a casa do meu avô era, para quem se fizer direito, para quem achar necessário, igual ele dizia. Ladrão não bate na porta, né? Então, se a porta estiver aberta, todo mundo entra. E se fizer bom uso, lá é uma casa de todos. Obrigada, Fábio. Nossa, Efigenia, o Lindomar eu já conheço há muitos anos e, apesar de ser sempre bom escutar, porque ele está sempre também apresentando a história do Matição e a própria trajetória de uma maneira contextualizada, né? A depender de quem está escutando, e é sempre muito bom. Mas eu estou impressionada. Como que, na fala de vocês, a gente... É até difícil conseguir acompanhar a densidade da sua conversa. Assim. Você trouxe
Você escreveu tantos livros agora, orais aqui, você trouxe tantas dimensões e profundidades dessa proposta de pensar quilombamento e território, né? A gente aprende com o Nego Bispo essa experiência dos povos contracoloniais, que são vocês, que são os nossos antepassados, né? Os indígenas, os pretos. A contracolonialidade sempre existiu, né? Que é essa resistência e essa indisposição para ser colonizado, né? Enquanto que a colonialidade também nunca deixou de existir, a gente está o tempo inteiro lutando contra ela. E o território é esse espaço cujas dimensões são muito bem conhecidas, são identificáveis, é um espaço vivenciado com dimensões identificáveis, mas as comunidades contracoloniais, elas têm a capacidade de viver na fronteira e não no limite, né? Você o tempo inteiro estava falando de territórios espirituais, territórios educacionais, territórios de gênero, territórios de práticas alimentares, de práticas de reza, de oração, mas tudo em convivência, ou seja, a fronteira é essa lógica de que tem a dimensão identificada, mas o vizinho não é um impedimento, ele é uma oportunidade de troca, de diplomacia, de conversa, o crente com o católico, com o umbandista, né? O espaço que vai ser para a comunidade, que vai ser de todo mundo. Então, a gente consegue escutar, ouvindo vocês, o quanto as comunidades quilombolas são organizações sociais que têm tecnologias de convivência e de formação de território, que, se o Estado Nacional parasse para prestar mais atenção e para conhecer, a gente saberia lidar muito melhor com problemas que a sociedade nacional não quilombola, não indígena, hoje vivencia de maneira dolorosa, né? Vocês sabem fazer família como ninguém, vocês sabem organizar os laços, os vínculos, organizar as hierarquias e as convivências, né, e as aprendizagens, sendo que a sociedade nacional hoje padece, por exemplo, de uma decadência dos laços, né, dos vínculos, em que as crianças e os jovens não conseguem mais falar com as outras gerações. E aqui a gente está ouvindo reverberar a conversa de vocês, não só com os encarnados, mas com os desencarnados, com os visíveis e invisíveis. E espero que esse livro que você sabe apresentar na sua fala, ele ganhe também outros suportes, outras dimensões, e possam circular, como o livro do Matição que a gente trouxe aqui, porque é uma história que tem que ser escrita, documentada, apresentada e circulada, porque a gente aprende muito, né? E o quanto esses territórios são, como o Nego falava, sem medida, né? São enormes. Mas eu queria saber também se Dona Vânia quer falar alguma coisa, porque ela ficou aqui, eu fiquei conhecendo ela através de Efigenia, mas... Fica à vontade, minha filha. Eu sou... Salve Maria para vocês todos, gente. Vânia Bibiano, tenho 67 anos, sou muito feliz de ser quilombola. É tudo de bom, eu, meus filhos, meu sobrinho. E, como se diz, o papai deixou uma herança muito bonita e boa para nós. É respeitar um ao outro, saber onde entrar, o que vai falar. E a nossa, como se diz, a Guarda Moçambique Nossa Senhora do Rosário, ela sofreu muito. Tinha vezes que a gente arrumava para ir na missa, lá embaixo, que o papai não. A Nossa Senhora do Rosário, nós temos que dar uma volta com ela. A gente nem subir na igreja São Sebastião, eles já avisavam, nada de barulho, nem nada. Se vocês quiserem ver a missa, é da porta para fora, a porta está aberta. Depois que acabar a missa, todo mundo sair, se vocês quiserem entrar na igreja, vocês podem, mas sem bater. E a gente aceitava isso tudo. Eu saí da igreja chorando, que eu era rainha. Ô, papai, nós precisamos de aguentar isso tudo? Falou, minha filha, não está fazendo isso, não é para o povo, não. É para Nossa Senhora do Rosário. Você sabia que ela está testando nós, para ver a nossa força? Você passava, era muito debocho. Se debochava, ria. Já vi isso é uma feitiçaria, isso, aquilo. Debochava, ficava dançando. Está vendo, papai? E eu falei, minha filha, você pode ter certeza. Não sei nem se eu vou estar vivo. Mas daqui um dia, todos esses aí, às vezes esse não, já foi, mas a família, eles vão pedir para entrar na guarda de Nossa Senhora do Rosário, para participar. Ô, gente, foi justo e certo. Eu estou aqui, a prova viva. As famílias de todo que ria, debochavam. Eu sou família de fulano, eu conheço.
Mas eu tenho a língua solta também, né? Ih, boba. Quando nós descia, seu pai era um dos primeiros a ficar debochando. Ria, debochava. E tinha uma coisa, igual a Virginia falou, papai era desse jeito. Se a pessoa, você tem que ter fé. Você podia beber o quanto você quisesse na véspera, mas no dia, sentir talação, para você proceder direitinho na rua e tudo. Sabe? Então, e a comida também. A gente era pobre demais. Nossa casa era puro tijolo. Tinha vezes quando chovia, caía um pedaço, papai ia fazer aquele barro, colocava tudo lá no lugar de novo. Mas era uma casa grande e feliz, é igual, como se diz a Virginia, cheia. Não tinha porta mesmo, não. A porta estava lá toda quebrada, com trinco, mas tudo limpinho, sabe? Tudo, aquela casa assim de Deus, que todo mundo chegava assim, ô, seu Zé, eu tenho tudo dentro de casa, mas eu vou falar a paz que eu tenho quando eu venho para cá. Papai, não, minha casa está aberta, meu filho. Ele trabalhava na roça, aposentou e trabalhava na roça. Quando era a época de plantação, ele levava nós tudo. Eu ia chorando. Ah, papai, eu não vou não ficar no sol o tempo todo, e isso e aquilo. Não, minha filha, vamos, você tem que aprender. Daqui um dia você vai ter suas famílias, você vai ter seu sobrinho, você vai ter que ensinar eles. Como é que vai ser o mundo? Mas não, só na palavra, mamãe que era boa bater, batia mesmo. Mas ele não. Ele falava assim, ô Ito, você tem que ir mais devagar. É na conversa que você conquista, minha filha. Não, você vai conversando e eu vou batendo. Ela falava desse jeito. Aí a gente ia para a roça, chegava a casa cheia de gente, não tinha quase nada. Eu falei, mãe, como é que nós vamos fazer? Aí ele chegava caladinho, falava no ouvido assim, ó, vamos comer o que nós temos hoje, fazer para todo mundo. Amanhã Deus dá. Eu, gente, e dava mesmo. Igual a gente fazia comida, nós ficávamos por último. Eu chorava o tempo todo, porque eu era caçula, né? Às vezes matava galinha, por isso que eu gosto de pé de galinha, pescoço, porque era o que sobrava, quando sobrava. Aí fazia aquela comida cheirosa, a gente, todos os domingos, nós tínhamos de ir na missa. E a Edna, minha irmã, ela que costurava, fazia na mão os vestidos para nós. Fazia um vestido de mato borrão, então o vestido era da nossa cor, sabe? A gente chegava assim, uai, fulano, eu achei que você estava pelada. Mas eu chegava em casa, mas chorando, eu não vou passar. Não, minha filha, você foi lá ver Deus, que eles faziam desse jeito. Quero só ver se você aprendeu mesmo. Qual que foi o evangelho? Aí nós íamos, ficava só esperando o evangelho. Papai, o evangelho é 2, isso. Ah, então você foi. Mas ele era desse jeito, sabe? Aí eu fui, Rainha Congo. Quando foi no ano que ele morreu, ele ficou 1 semana internado. Aí ele virou para mim e falou assim, ô Vânia, eu sei... Ele estava deitado, ele falou assim, ô Vânia, eu estou querendo acompanhar a guarda Nossa Senhora do Rosário, que eu não sei o meu amanhã. Quem sabe é só Nossa Senhora da Conceição. Eu falei, ô papai, o senhor está tão fraco, como é que nós vamos fazer, hein? Então, eu vou ter que tirar a capa fora. Ele viu e falou assim, mas por quê? Porque eu vou ficar acompanhando o seu, ué. Aí ele, aquela fraqueza, e eu lá perto dele, ele tá que bate chique-chique devagar. Aí eu tomei o chique-chique dele, ele virou para mim e falou assim, mas mulher não bate não, minha filha. Essa guarda é só de homem. Foi a partir de hoje, papai, não tem nada disso não, bobo. Hoje é nós que vamos bater. O senhor vai querer acompanhar, que aí o senhor vai acompanhando devagarzinho. Foi aí que nós começamos a bater. Aí as mulheres tu pegou, né, Virginia, para bater. Virginia piquititinha, fazia birra. Ô, menina birrenta essa aqui. Sabe? Então, a gente só agradece a Deus, eu agradeço a Deus todo dia, sabe? Por ter os filhos maravilhosos, meus sobrinhos, são muito obedientes, o que eu falar está falado. Isso aí são todos, que tem uma renca para trás ainda. O que eu falar está falado, e tudo que acontece, espera aí que eu vou chamar a tia Vânia.
Porque eu sou desse jeito. Se for ter que bater, não vejo lugar, não. Bato mesmo. Bato mesmo, xinga. Tem hora que esse tema comigo no congado. É assim, é assado e vai ser assim. Se não for assim, a guarda não sai. Pronto, acabou. Não, mas não pode. Não, vai ser assim. Sabe? E eu gosto, porque eles são muito obedientes. Sabe? Direitinho, do jeito que eu falo com eles. Eles me obedecem. Sabe? É eles todos, Deus o mais velho, o Nequinho, até o Rivaldo, os outros sobrinhos que eu tenho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus. Sabe? A gente nascer no quilombo e a gente continuar a raiz. Sem contar dos piquititinhos, que agora eu sou bisa. Eles chegam perto de mim, a mesma coisa com os meninos, que de primeira eles não gostavam da benção, não. Aí eles chegavam, tá lá emburrado no canto. Ah, não vai dar benção, não. Esses aí é eles. Ah, não vai dar benção, não. Ah, bobo, não tem problema, não. Vai ficar tudo anãozinho, piquititinha lá, ó. Já está diminuindo. Por isso que acostumou, sabe? Aí eles todos dão benção direitinho. E assim é os piquititinhos, os Thales que vêm, os do Wilder. Chega, benção, bisa. Mas eu tenho que, Deus te abençoe, e beijar a cabeça de um por um. Então, eu só agradeço a Deus por ter conhecido meu irmãozinho aqui, né, meu filho? Que é uma bênção vocês tudo, sabe? Só quando eu entrei no ônibus, mas foi tão engraçado, né? Eu cheguei, salve Maria para todos, não foi? Nossa, só agradeço a Deus ter posto vocês no nosso caminho, tá? Que a gente é irmão mesmo, sabe? Demoramos muito a encontrar, mas Deus faz a obra. Nossa Senhora do Rosário faz a obra direitinho. E muito obrigado, vocês todos aceitando nós aqui com a porta aberta, escutando os nossas alegrias e os nossos lamentos, que não foi fácil, que não é fácil ainda, mas nós que tem Deus, nós todos reunidos, a união faz a força, né? Vamos só agradecer a Deus. Muito obrigado, vocês todos, viu? Gente, está chegando a hora da gente interromper essa conversa gostosa. A gente vai só interromper e depois retomar em algum momento dos nossos novos encontros, porque parte dos nossos amigos aqui tem que regressar. E agradecer muito a família Bibiana, a família Matição, agradecer muito ao Instituto Sarei, a Marcela, a Letícia, todo mundo que está organizado e trabalhou por esse encontro, porque, de fato, às vezes é isso, a ancestralidade faz pequenos movimentos e grandes coisas acontecem, né? Às vezes com pequenos gestos, boa vontade de pessoas que estão sensíveis aí, em conexão, para que esses encontros aconteçam. Teria muito mais coisas para a gente conversar, mas eu espero que em breve a gente consiga conversar. Então, agradecer a todo mundo e convidar a gente para comer. É isso que eu ia fazer agora. Eu falei, você estava falando do cheiro da comida, né? Dizendo que a comida sempre foi para todo mundo. Aí a gente, então, agora vai servir um almoço para todo mundo, né? E eu fiquei pensando, né, vocês contando do ônibus, como é que, né, desde que entrar no ônibus, encontrar lá dentro e vir conversando. Como é que o encontro desse aqui começa lá, né? E como é que vai continuar, assim, a partir desse encontro que aconteceu ali, e essa amizade que agora tá para sempre, né? E eu acho que essa é a nossa grande alegria também, né, que vocês tenham se encontrado. Muito, muito feliz. Obrigada, Fernanda. Obrigada, Leandro. Mas a gente nunca imagina, né? Onde é que dá as coisas, né? Até onde as coisas vão. Aqui. Precisa falar, porque conversa nossa, igual a gente rompe meses falando, e nós não conseguimos concluir tudo. Fala. Então, às vezes, as pessoas falam assim, mas pessoa é falador. Não é, porque ali ele foi preparado para aquilo, para ser o falador mesmo, para as pessoas saberem o que é a nossa verdade do dia a dia. Porque eu sempre paro. Por exemplo, a pessoa foi assistir um culto, que seja, qualquer que seja. Se durou 2 horas, 3 horas, a pessoa não está ali. Então, nós também temos que ter esse tempo de passar, saber ouvir, de ter aquele tempo. E, às vezes, a gente acha que o tempo foi longo, ele foi curto, porque é aí que começa a descobrir as coisas. Então, agradecer mesmo, tá bom? E vou deixar um canto, né, de agradecimento. O mundo é de Cumbambi, ele é de Sumbacumbá.
Simborandango, Calunga, Mungueira de Sumbacumbá. O mundo pertence a Deus, o mundo é de Deus, o mundo não é nosso. Então, a gente faz sempre quando termina, né, os nossos cânticos do reinado, a gente sempre fecha com ele. Que o mundo é de Cumbambiro e ele é de Sumbacumbá, Simborandango, Calunga, Mungueira é de Sumbacumbá. Então, esses são os nossos sinceros agradecimentos a todos vocês, a Marcela, a outra irmã, a Letícia, né, que fez toda essa ponte também de estar nos auxiliando em todo momento, comunicando com nós com muito carinho. Então, nossos agradecimentos a toda essa equipe também que está aqui do Serê, né, que foi bacana de conhecer música aqui, que vai para a nossa região também. Se Deus quiser, a Serra do Cipó vai passar por lá, né? Então, o Mato do Tição está aberto. 22 e 23 de novembro estaremos lá com a Semana da Consciência Negra. Muita coisa bacana, muita coisa boa. É uma energia mesmo trocada do nosso povo para nosso povo. Uma festa feita do nosso povo para o nosso povo. E só agradecer.